Gente, o que eu quero conversar com vocês hoje é um dos caminhos que nós temos na advocacia extrajudicial. Quando a gente fala advocacia extrajudicial, como o nome está dizendo, é advocacia, meu amigo, como eu gosto de falar, advocacia sem juiz. Você advogar, você, solo, no seu escritório, recebendo o seu cliente, cobrando seus honorários, trabalhando e entregando o serviço. E melhor ainda, hein? Entregando o serviço sem ficar vinculado a um processo. Todo mundo sabe aqui, quando a gente advoga, a gente pega o processo do cliente, ainda que você cobre muito bem, mas você sabe que você vai ter ali 1 ano, 2 anos, às vezes 5 anos de trabalho debruçado em cima daquele processo. A melhor coisa da advocacia extrajudicial é porque são serviços pequenos. Você vai lá, pô, executou o serviço, acabou. Às vezes um serviço de 3 meses, um serviço às vezes de 1 mês, às vezes um serviço de 2 semanas, às vezes pode ter alguma coisa mais longa, mas são serviços de rápida execução e isso é maravilhoso. Você não fica preso com aquele cliente. E o mais interessante, são serviços que geralmente irão se desdobrar em outros serviços. São serviços que geralmente irão se desdobrar em outros serviços. Você não sabe como? Vou te explicar. Presta atenção. Quando a gente fala em due diligence, que nada mais é do que um termo, norte-americano de diligência devida, uma análise documental, você vai simplesmente analisar os riscos daquela operação imobiliária. O seu trabalho é ser um profissional que vai apontar para o seu cliente quais são os riscos existentes naquela transação imobiliária. Haroldo, me dá um exemplo. Seu cliente resolveu comprar um apartamento. Então, ele resolveu sair do apartamento que ele tinha, quer dar um upgrade na vida, quer ir para uma cobertura. E ele começou a procurar coberturas, aí vai lá, verifica uma que tem um inventário para terminar, verifica outra que tem uma construção que não está no RGI, tem que pagar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro uma mais-valia. Ele verifica outra que está com dívidas de IPTU e ele começa a ficar preocupado. Como a gente fala aqui no Rio, fica cabreiro. Aí ele começa a ficar preocupado e você tem que esclarecer os riscos daquela operação para ele. Veja, quando você começa a advogar nessa área, você tem que começar a construir alguns calos da sua profissão. Como assim? Quando você é procurado por um cliente pessoa física, aquele casal, então assim, marido, mulher e um filho, não é um cliente habitual do direito imobiliário, é uma pessoa que vai comprar um apartamento de 1 ano, daqui a 5 anos troca de apartamento, não é aquele cliente habitual, não é um litigante habitual, pelo contrário. Não sei se você já reparou isso. Nós só somos procurados como advogados para quem faz advocacia judicial quando a pessoa está com um problema. Ela te procura porque ela está irritada, porque ela está com um problema com a NET, está com um problema com a Vivo, está com algum problema que ela quer que você solucione para ela. Quando esse cliente, pessoa física, te procura, não, ele está te procurando feliz. Ele está te procurando porque ele está com bala na agulha, está com dinheiro no bolso para trocar de apartamento. Ele está feliz que ele vai realizar o sonho da casa própria. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque essa pessoa está empolgada. Essa pessoa está disposta a gastar dinheiro, está disposta a abrir carteira. E eu estou falando aqui uma linguagem bem direta para vocês. Eu gosto de ser assim meu objetivo. Veja, quando o cara te procura já insatisfeito, porque ele está com um problema que não consegue resolver, ele está carregado das famosas objeções. Se você nunca ouviu falar o que é uma objeção, volta aqui no meu YouTube, você vai olhar, vai ter aulas que eu já expliquei esses conceitos. O cliente, quando te procura, ele vem carregado de objeções. O que são objeções? São conceitos, noções pré-concebidas. Se ele já está num problema gigantesco com uma determinada empresa, ele vai ficar feliz de ter que gastar um dinheiro com o advogado? Claro que não. Isso é uma objeção que você tem que saber quebrar. Isso no judicial. Quando o cara te procura no extrajudicial, não sei se você nunca reparou, mas quando ele te procura no extrajudicial, geralmente ele está feliz que está gastando dinheiro. Você me faz? Então, está me compreendendo? Ele está feliz porque ele está gastando dinheiro para trocar de apartamento, porque ele está subindo na vida, está mudando o padrão dele, ele está melhorando. Então, ele está interessado em trocar de apartamento e vai acabar tendo que gastar um dinheiro com isso. Resumo, o que você vai fazer? Analisar riscos, emitir pareceres simples, tá? Não estou falando um parecer para um ministro do Supremo, nada disso não. E vai fazer aconselhamentos. O seu trabalho, muitas vezes, vai ser negocial. Esse cliente, pessoa física, ele compra na paixão. Esse cliente, pessoa física, ele compra na emoção. Veja bem isso. Ele se encantou com o apartamento, aquela cena clássica, ele foi lá com a esposa, foi lá com o filho, foi lá com a mãe, adorou a vista do apartamento, adorou a varanda, adorou aquela varanda gourmet, está apaixonado e quer comprar aquele apartamento. E você vai ter que resolver aquele problema porque ele quer esse. Então você tem que desembaraçar aquele problema para ele.